Olá, seja bem-vindo a mais uma reflexão sobre o Evangelho, aqui na Pastoral Universitária. E os mais atentos devem ter percebido que essa semana eu não postei nenhum outro vídeo. Isso é porque ao longo da semana eu participei de um encontro para refletir sobre a Laudato Si, encíclica onde o Papa fala sobre sustentabilidade. Essa minha participação numa live vai estar disponível aqui para vocês muito em breve, eu ainda preciso editar o vídeo, vai demorar um pouquinho. Já vou aproveitar para pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar com aqueles que você ama e se inscrever no canal, ative as notificações e vamos para a reflexão, que hoje é do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos do 16 ao 20. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo que eu vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Então, hoje a gente celebra a ascensão de Jesus Cristo aos céus. Ele nos deixa em sua forma física, vai para o céu, mas a gente sabe que semana que vem a gente celebra o Pentecostes, onde ele envia para nós o Espírito Santo, ou seja, Jesus para de estar só com uma pessoa por vez, ou só com um grupo de pessoas por vez, estando aqui em terra, e passa a estar com todos nós, por meio do Espírito Santo. Então a presença de Jesus agora é global, ele está em todos os lugares dentro de nós. E aqui a gente vê que Jesus fala para irmos e batizarmos, ou seja, leve a minha palavra até as outras pessoas. E hoje, então, eu vou querer ser bem prático, não vou fazer nenhuma explicação teológica, nenhuma explicação histórica, e vou falar para você como você pode ser essa pessoa que leva Jesus para os outros de uma forma que essas pessoas possam entender, que elas entendam o seu linguajar, que elas entendam os seus gestos. Você não leva Jesus para as outras pessoas sendo um impositor. Não tente levar essa mensagem para as outras pessoas enfiando essa mensagem goela abaixo delas. Eu acho que a melhor forma que a gente tem para mostrar Jesus aos outros é pelos nossos atos. Veja que na época de Jesus existia o farisaísmo, os fariseus, que se diziam extremamente crentes, se diziam extremamente fiéis a Deus em sua cultura e religião judaica. Porém, o que a gente vê é que, embora eles se falassem muito santos, se dissessem muito fiéis e religiosos, por dentro eles não eram assim. Eles eram, sim, hipócritas. Eles menosprezavam os outros, se achavam melhores do que os outros e impunham suas verdades sobre os outros, que eram verdades apenas retóricas. Eles apenas falavam sobre isso, mas não agiam dessa forma. Então, se você quer levar Jesus aos outros, primeiramente, seja Jesus na vida das outras pessoas. Seja amor, seja acolhimento, seja caridade. Leve por meio do seu gesto, por meio da forma como você se comporta no seu dia a dia. Pense, por exemplo, num pai de família. Uma coisa é esse pai de família explicar as coisas para o seu filho ou a sua filha por meio de palavras. Outra coisa é quando esse pai dá o exemplo. Muitas vezes, quando a gente tem um bom exemplo, a gente nem precisa de palavras. A pessoa não precisa chegar e falar para nós algo para que a gente aprenda. A atitude daquela pessoa nos ensina, e como já diz aquele ditado popular, né? No caso é uma imagem, mas um gesto nesse caso, vale mais do que 1000 palavras. A sua atitude diz muito sobre você, sobre quem você é e sobre a sua fé. Hoje, ouvi uma palavra do Padre André, que estava conosco na nossa paróquia até há pouco tempo e agora está em Itapira, que ele falou sobre Narciso, sobre o narcisista, que é aquele que olha para o espelho e vê ali um ser superior, vê ali um ser perfeito. E Narciso só consegue se comunicar com aquele que ele vê no espelho. Ou seja, não seja essa pessoa que só fala de fé e que só fala sobre coisas em geral, só conversa com aqueles que são iguais a você. Porque quando a gente está falando com os que pensam da mesma forma que nós, é muito fácil nós sermos corretos, coerentes, bons.
Se você está falando com alguém da sua opinião, de mesma opinião que você, a conversa vai ser maravilhosa. O importante é que a gente tenha essa capacidade de falar com o diferente, de falar com aquele que pensa de outra forma e de não atacá-lo, de não ser aquele impositor, aquele déspota que vai lá e diminui o outro, coloca o outro numa posição de inferioridade. Fale com os que pensam diferente de você de forma respeitosa, de forma caridosa, de forma não odiosa. Jesus deixou para nós uma missão de amor, uma palavra de amor, uma palavra de caridade e de acolhimento. E você não vai perpetuar o amor se o seu discurso é de ódio, se o seu discurso é de separação. Você não pode menosprezar os outros em prol do amor, em nome do amor. Não é assim que as coisas funcionam. O Papa Francisco fala muito sobre isso, fala muito sobre a importância e a necessidade do diálogo. A importância de você falar com os outros de forma tolerante e acolhedora, e não de forma odiosa. Eu acho que Jesus está nos dizendo isso aqui. Ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Como você batiza um adulto? Já falamos sobre isso aqui. O primeiro passo para o adulto ser batizado é que ele tenha a vontade, a consciência de estar dentro da fé. Você não pode batizar o adulto de forma impositora, salvo casos de quase morte em que a pessoa não tem como dar o seu sim. Mas o batismo, via de regra, quando falamos de um adulto já na idade da razão, depende do sim dessa pessoa. E a pessoa não vai dar um sim se ela está sendo obrigada. O sim não vai ser verdadeiro quando você impõe esse sim para ela. Mas a forma mais bela de fazer isso é você mostrar essa verdade para a pessoa e a pessoa, dentro de si, ser tocada por isso. Então o sim partirá dela de verdade. Entende? É muito diferente. Então, gente, sejamos amor e acolhamos os outros e passemos essa mensagem, façamos isso que Jesus nos pediu, ensinemos e observemos tudo que ele nos ordenou. A pastoral está aqui para isso, para ensinar, para acolher e para dialogar. Todos são bem-vindos nela, absolutamente todos. E eu espero que a gente possa ajudar muita gente com esse projeto. Muito obrigado a você que nos assistiu e a gente se vê na semana que vem em mais um vídeo aqui da Pastoral. Muito obrigado.